E agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre a prevenção de gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis e a proposta de abstinência sexual na campanha do governo federal que foi lançada recentemente, gerou muita polêmica. Eu converso com a Vera Iaconelli, que é psicanalista, diretora do Instituto Gerar, e com a Maria Clara Giana, que é coordenadora adjunta do Programa Estadual DST AIDS de São Paulo. Boa noite às duas. Boa noite. Bom, depois de muita polêmica, nós tivemos o lançamento dessa campanha e ela veio aí um pouco mais amenizada, pelo menos em relação à ideia original que foi lançada, que era abstinência mesmo. Aí você falou, tudo tem seu tempo, é uma campanha com custo de 3,5 milhões de reais, divulgada pelo ministro da Saúde, o Luiz Mandetta, e a Damares Alves, que é a ministra da Mulher. Eu começo falando com a Vera. Vera, do ponto de vista e do alcance que isso possa ter junto ao adolescente, evitando mesmo a gravidez precoce, parece ser o grande foco. A questão da doença ficou meio que segundo plano. Você acha que funciona? Não funciona, e não sou eu que acho, está provado por pesquisas, né? Porque eu acho que a gente tem aí tentativas e erros, eu acho que você pode até dizer mais que eu, e não funciona em termos, vamos dizer, psicológico, porque o adolescente ele está num momento de rebeldia, de fazer o diferente, e se os pais ou o Estado falam não pode transar, fica mais atraente ainda ter relações sexuais. Então, é um tiro no pé. Maria Clara, eles puxam muito para a criança, né? O presidente Bolsonaro chegou a falar que ele não quer que a filha dele de 10 anos fique grávida. E não é isso, é uma questão educacional para prevenir o problema, que não quer dizer que você está estimulando a criança, a pré-adolescente, ou mesmo o adolescente mais jovem, a ter uma relação. Sem dúvida, eu acho que assim, nós temos muito sucesso e precisamos continuar tendo no trabalho com a área da área de educação, das secretarias de educação. Já fomos melhores e precisamos continuar investindo em que essa questão da educação sexual possa de verdade acontecer nas escolas. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, essa discussão ela precisa estar no ambiente escolar. E veja, nós precisamos incorporar nos conteúdos, nós precisamos cada vez mais investir em que as pessoas sejam informadas. Não é negando a informação que a gente vai conseguir diminuir as doenças sexualmente transmissíveis ou diminuir a gravidez na adolescência. Eu acredito que empoderando jovens, que estas jovens e estes jovens possam ser informados da melhor forma. Saber evitar a gravidez e evitar doenças também, porque as duas coisas podem vir juntas, não é? E é uma coisa muito arriscada, inclusive distribuição de camisinha, de preservativo, orientação, pode ajudar. Perdão, é que me ocorre um paralelo assim, se você não quer que as crianças tenham cáries, e a gente sabe que o açúcar tem um efeito comprovado cariogênico, você fala para elas não comerem açúcar, ou você ensina a escovar o dente, usar fio dental e ir ao dentista. Porque uma hora elas vão comer o açúcar e não vão saber fazer essas coisas. Então é de pequenininho que a gente vai falando da sexualidade, de como cuidar, porque a sexualidade é muito mais prazerosa do que o açúcar, quer dizer, é uma coisa que está para todos, que a gente vai ao longo da vida experimentar. E você pode ter passado a adolescência e não querer engravidar, não querer casar, e não querer ter filhos, não querer pegar uma doença, só que você não teve essa informação no momento próprio. É durante esse período que eles têm que ser informados para que quando eles começarem a vida sexual, eles estejam preparados. E na escola geralmente dá uma orientação importante, é importante ter orientação na família, mas uma questão mais técnica, né, mais aprimorada, pode ser na escola mesmo. E os pais querem. Os pais querem que os filhos sejam informados. E é lógico que essa informação ela vai ser diferente segundo as diferentes faixas etárias. A gente viveu um momento nesse país com muita fake news, com muita mentira relacionada à educação sexual nas escolas. A gente precisa reverter isso. Hoje, nós precisamos dizer, nossos jovens precisam ser informados, nossos jovens precisam ter essas informações no espaço escolar. E na nossa experiência, a gente tem uma experiência aí muito interessante com a área de educação, a gente sempre vê o que os pais querem. O pai que está ali,
na nossa frente, ele quer que seu filho esteja informado. Ele quer que esse filho tenha as melhores informações. A fake news não veio muito de uma pequena parcela dos pais que não gostam, que acham que a criança ou adolescente não tendo esse tipo de informação vai evitar, porque tem ainda essa mentalidade, né? Eu não acredito que tenha sido dos pais. Eu acredito que possa ter sido de grupos que se interessam, que têm interesse em que esse processo aconteça no nosso país. Nosso país sempre avançou muito nessa discussão. No que diz respeito às DST-AIDS, a gente sempre foi muito avançado, a gente sempre incorporou e pôde discutir da melhor forma, e a gente espera que isso possa acontecer. A gente espera não perder nada neste processo. É porque não se trata só de informar, acho que a escola não é só informar, porque tem camisinha, tem pílula, é ouvir o jovem e trabalhar com ele as inseguranças, que eles possam começar a vida sexual a partir do próprio desejo, que não seja uma imposição, uma pressão do grupo, tem um trabalho educativo a ser feito, não só informativo. Isso, de escutar o jovem e falar, o que você acha que você tem que começar a sua vida sexual? Ah, é porque meu namorado quer, ou porque... Não, mas e você? O que você quer? Por que você tem que ceder? É uma questão moral também, é emocional. É emocional. E jovem falando com jovem. Jovem, essa questão do jovem, junto com o jovem, no espaço escolar, isso sempre deu resultado. E onde isso acontece, é onde a gente tem os melhores índices de diminuição aí da gravidez na adolescência e também diminuição dos casos em decorrência das infecções sexualmente transmissíveis e pelo HIV, onde a gente incorpora a educação, onde isso é tratado de uma forma aberta e no ambiente da comunidade escolar. Eu acho que assim, os pais participando dessa discussão, é possível a gente fazer isso, é possível a gente... Agora, não tem assim uma onda mais conservadora que vem junto com a política e que mistura, por exemplo, a liberação sexual maior que você tem, liberdade sexual, que relaciona a educação a esse contato com as informações que o adolescente possa ter mais cedo, ou mesmo a criança? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. A gente tem que entender que são processos muito diferentes, né? Infelizmente, a gente passa por um espaço nesse momento que é mais conservador e preocupa. Preocupa porque nós podemos viver uma situação daqui a alguns anos mais complicada do que a gente vive hoje. Então, nós precisamos, eu acredito, né, na comunidade, no nosso país, no nosso estado, nas cidades, ter espaços onde essas questões elas possam ser discutidas abertamente. Agora, independentemente da campanha que é feita pelo governo, como prosseguem as campanhas estaduais, toda a orientação das escolas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem municípios desenvolvendo trabalhos muito interessantes, estados, mas me preocupa esta visão dos ministérios, porque o ministério é indutor. A política é indutora. Afeta as mentalidades, afeta né? as mentalidades. Crer que aquilo é possível, é execuível, é o melhor, né? Afeta as mentalidades. E nós, neste momento, entendemos que essa discussão ela tem que ser mais aberta. O Ministério da Saúde continua com uma proposta avançada no que diz respeito à distribuição de preservativos. A gente discute muito prevenção combinada ao HIV/AIDS e também às doenças sexualmente transmissíveis. Isso continua existindo no país, né? Então a gente tem expectativa de que isso possa continuar existindo. E ao mesmo tempo a gente acredita também que a gente deva investir na educação sexual nas escolas. E tem umas campanhas específicas, inclusive relacionadas ao carnaval. Você pode ter uma liberação maior de sexualidade, aí é uma outra questão, não é questão educacional e preventiva, mas em algum momento essa falta de informação pode levar a problemas maiores, né? Então, mas eu acho que tudo isso faz parte da educação continuada, quer dizer, você pega um adulto e ensina ele a atravessar a rua para ele não ser atropelado, a dirigir com segurança, isso é perene, a gente vai fazer eternamente. Então, a escola é onde você pega a criança no momento onde ela está mais aberta e ela está lá todo dia com os colegas dela, mas isso não tem fim, né? As campanhas, para esses momentos, né, mais fortes, como o carnaval, elas são super necessárias. E nós tivemos também nessa questão de sexualidade e controle de doenças, uma fala do presidente bastante polêmica em relação ao HIV.
né, o custo que isso teria para a sociedade, inclusive movimentos aí de proteção, que cuidam mesmo das pessoas de assistência, se manifestaram contra isso, porque faz parte, talvez, desse processo todo de tentativa de mudança de mentalidade, né? De uma certa crença de que a sexualidade deve ser normatizada, que existe uma sexualidade boa ou uma ruim, que os casais heterossexuais seriam melhores do que os casais homossexuais. Toda essa moralização, ela acaba virando política de Estado, né? E tendo todo esse preconceito fundamentando gestos que não têm nenhum bem. E aí é uma política de saúde mesmo, né? É uma política de saúde, de sucesso nesse país. É um dos grandes sucessos do Brasil. É um sucesso internacionalmente reconhecido. As pessoas que vivem com HIV, nós hoje temos 800 mil pessoas no nosso país que recebem medicamentos antirretrovirais. A gente espera que isso continue. É muito importante que isso continue, porque não é despesa, é investimento. É investimento na saúde dessas pessoas, é investimento na comunidade. Porque à medida em que eu trato adequadamente, que as pessoas que vivem com HIV recebem os medicamentos antirretrovirais, elas não ficam doentes e elas também não transmitem o HIV. Hoje a gente tem um conhecimento muito claro que uma pessoa que vive com HIV, que tem carga viral indetectável, que não tem carga viral detectável nos seus exames, ela não transmite nas relações sexuais. Então, tratar as pessoas que vivem com HIV não é despesa, é investimento em saúde, é investimento na saúde de uma comunidade. É o mesmo que acontece com relação à educação sexual, porque nós sabemos dos danos que isso causa para a menina que tem uma gravidez precoce, em termos de formação profissional, de condição de vida mesmo, né? E o inverso é verdadeiro. A gente sabe que existe uma relação importante entre os anos de escolaridade e a gravidez precoce, porque quanto mais o sujeito tem um projeto educacional para ele, uma carreira em vista, mais ele consegue postergar. Essas meninas, muito frequentemente, elas mal acabam ali o ensino médio, não tem perspectiva de ir para o fundamental e acabam vendo na gravidez um jeito de ser reconhecidas como adultas, né? Então, a escolaridade, não só sexual, mas a escolaridade afeta a gravidez precoce. Então, a gente está falando de uma série de procedimentos que a gente sabe que são os melhores, que dão resultado, mas eles estão sendo combatidos a partir de propostas moralizantes, que não têm resultados que comprovem que sejam melhores. O objetivo, no final das contas, seria o mesmo, nos dois casos, um dando a educação sexual adequada e o outro propondo abstinência, só que um deixa a pessoa preparada com toda a informação para ela tomar a decisão própria, né, com responsabilidade. Porque está sendo confundida, inclusive, a ideia de que, quando casar, mas nem todo mundo quer casar, nem todo mundo quer casar e ter filhos, o sexo é uma coisa e a reprodução é outra. Muitas pessoas, o que a gente mais faz é sexo não reprodutivo. Você tem 2 filhos e passou 30 anos tendo relações sexuais. Você tem milhares de relações sexuais e 2 filhos, que tem uma diferença brutal entre a sexualidade e a reprodução. E as pessoas estão tendo menos filhos. E casais que fazem essa opção de não ter filhos mesmo, né? E tem que estar preparado para isso, né? Agora, o exemplo que nós temos de resultado prático é exatamente de você dar orientação, é isso. Sem dúvida nenhuma, é você incorporar a educação, é discutir a educação, é incorporar os pais nessa conversa, a partir nas de que idade? Comunidades. Eu acho que a partir dos 9, 10 anos você já tem condição de estar com conteúdos diferenciados. Dos 4, 5 anos a criança já está perguntando alguma coisa e você vai respondendo com as abelhinhas e os pólens. Vai enrolando, né, mudando a conversa. Né? E isso vai mudando nas diferentes faixas, né? Ninguém está colocando todas as discussões numa faixa etária muito jovem, de jeito nenhum. Mas é possível, e eu acredito que é possível sim, com o envolvimento dos pais, e volto a falar. O pai que quer cuidar do seu filho, o pai que espera que de verdade esse seu filho possa ser feliz e possa viver plenamente, vai querer que isso aconteça, sem dúvida nenhuma. Eu conversei aqui com a Vera Iaconelli, que é psicanalista, diretora do Instituto Gerari, e com a Maria Clara Giana, que é coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS de São Paulo. Muito obrigada às duas. Muito obrigada. Uma boa noite, Laerte, Luciano.